Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir, de maneira mais aprofundada a questão do emprego e desemprego lá dentro do tópico de população na parte de geografia. Então, na nossa tarefa inicial, a gente tem que entender aqui juntos o que vem a ser o emprego e o que vem a ser o desemprego. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, você se recorda que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dá o parâmetro oficial do Brasil, ele trabalha com um conceito de PIA, PEA e PNEA. Então nós precisamos entender cada um desses elementos. Para isso, vamos puxar aqui o nosso quadro em branco, tá? Então, nós estamos falando agora sobre emprego e desemprego. E nós precisamos saber alguns indicadores aqui fundamentais. O primeiro indicador é o do PIA, depois o da PEA e depois o da PNEA. Então, vamos tentar entender, pessoal. Pelo critério do IBGE, faz parte da PIA, lembrando para você que a PIA é a população economicamente ativa. Perdão, é a população em idade ativa. Então, repetindo, a PIA é a população em idade ativa. Pelo critério do IBGE, a PIA é aquela parte da população que tem entre 10 e 65 anos de idade. Você poderia argumentar comigo o seguinte, professor, mas no Brasil, menores de 14 anos não podem trabalhar, pelo menos sob o ponto de vista formal. Entre os 14 e os 16 anos, pode trabalhar na condição de aprendiz. E como trabalhador pleno, assim reconhecido, só pode exercer atividade remunerada formal a partir dos 16 anos. Ok, você está absolutamente correto. Porém, o critério do IBGE é um critério aleatório, discriminatório, e ele entende que a população em idade ativa é a população que tem entre 10 e 65 anos de idade. Embora, no Brasil, menores de 14 anos não possam trabalhar em nenhuma hipótese, nem mesmo na condição de aprendiz. Bom, mas aí eu tenho a PEA. A PEA é a população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa é formada pela população ocupada e pela população desocupada. A tua pergunta, então, é a seguinte, professor, o que é a população economicamente ativa dentro da subseparação de população ocupada? O critério do IBGE é, pessoas que estão na condição de população ocupada são aquelas em que no mês de referência da pesquisa estão realizando atividade laboral, ou seja, de trabalho remunerada. E aqui não importa se essa população ocupada está no mercado formal. O mercado formal, só para te lembrar, é aquela que tem algum vínculo trabalhista ou de contrato. Pode ser, por exemplo, o trabalhador autônomo, mas que recolhe os tributos para o sistema de previdência social. Pode ser o MEI, o microempreendedor individual. Pode ser o empresário. Pode ser o trabalhador, mas também pode ser o trabalhador ou o empregador na condição de informal, que é aquele que não tem vínculo empregatício, não tem contrato de trabalho ou não tem a sua empresa. Mas não somente o trabalhador formal, nós temos também o trabalhador informal.
O trabalhador informal é aquele que não tem vínculo empregatício, que não tem contrato de trabalho, ou que está numa condição em que a firma não fora formalizada. Observe que no Brasil nós temos um percentual de aproximadamente 44% da população economicamente ativa que está na condição de informalidade, ou seja, embora esteja executando atividade laboral remunerada, ele não se faz formalizado perante as autoridades brasileiras. Porém, a PEA, na sua população ocupada, inclui a população formalmente empregada ou informalmente empregada. Mas nós temos um outro conceito, que é a população desocupada. A população desocupada é aquela que, no momento atual, se encontra desempregada, porém, ativamente à procura de novas oportunidades de trabalho. E, embora ela esteja desocupada, ela também faz parte da PEA. E o faz por quê, pessoal? Porque ela está ativamente à procura de emprego. Não há nada que a impeça de obter, um emprego no momento presente ou no momento futuro, ok? Sendo assim, pessoal, a gente resta agora entender o conceito de PNEA, que é a população não economicamente ativa. Dentro do conceito de população não economicamente ativa, se enquadram todos aqueles que estão desempregados, mas que não estão à procura ativa de trabalho. Desempregados que não estão ativamente buscando emprego. Nós vamos dizer que esse grupo aqui é o grupo dos desalentados. Observe que desalentado, tudo bem, é aquele que desistiu de procurar trabalho formal ou trabalho informal. É aquele que pode até se tornar novamente empregado, mas desde que haja algum tipo de oportunidade ou convite que venha até ele, e não ele ativamente procurando emprego. O desalentado pode acontecer porque ele procurou por inúmeras vezes a atividade remunerada e não conseguiu, e dessa maneira ele está desalentado na procura de novo, ou porque o salário pago pelo mercado é um mercado muito baixo, ou porque a taxa de desemprego está muito elevada e as oportunidades, de trabalho são relativamente pequenas. Nessa condição, abre aspas, ele desiste de ativamente procurar atividade remunerada. Nesse caso, ele será considerado como parte da PNEA. Mas observe que a PNEA vai além desse grupo. Então, vamos apagar aqui para você visualizar. A PNEA, pessoal, população não economicamente ativa, ela também pega os estudantes, desde que esses estudantes só estudem, Então, mesmo que você tenha lá um jovem na faixa dos 20 até os 25 anos que seja universitário, se ele só estuda, ele faz parte da população não economicamente ativa, embora ele faça parte da PIA, que é a população em idade ativa. Observe que nós vamos incluir aqui também as donas de casa.
embora a dona de casa sabidamente tenha um trabalho laboral muito grande, muitas vezes cuidando da casa, da alimentação, higiene e limpeza, cuidado dos filhos e por aí vai, ela não tem, formalmente falando, atividade remunerada e, portanto, ela será considerada pinéia. Mas nós temos também os aposentados que não trabalhem. Os aposentados que não trabalham, que só estão aposentados. Óbvio, então, né, que se eles só estão aposentados, eles fazem parte da pinéia, da população não economicamente ativa. Se o aposentado continuar trabalhando, professor, aí ele faz parte da péia, a população economicamente ativa. Nós poderíamos falar também dos incapacitados. E os incapacitados, né, pode ser, né, de natureza física ou de natureza mental para a realização de atividades econômicas. Então, por exemplo, né, existem pessoas, né, que pela debilidade, né, da sua incapacidade não conseguem fisicamente exercer atividade laboral remunerada. Então, a pessoa está fisicamente incapaz, né, de garantir o próprio sustento. Mas nós temos situações em que a pessoa tem capacidade física, mas não tem capacidade mental. Um exemplo aí grave disso seria, por exemplo, a esquizofrenia com tendência à violência e a surtos psicóticos, né? Essa pessoa, obviamente, em determinados momentos, ou boa parte do tempo, acaba tendo comportamentos, né, que não são comportamentos aceitáveis no mercado de trabalho, ou desejáveis, né? Obviamente não significa dizer que todo esquizofrênico esteja fora do mercado de trabalho. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que determinados tipos de esquizofrenia, apenas como exemplo, acaba incapacitando a pessoa para a atividade laboral, porque ele cria mundos imaginários que não existem. Tudo bem? Então, nós poderíamos falar dos incapacitados física ou mentalmente, mas eu também posso falar dos doentes terminais, aqueles que têm lá uma doença qualquer que não é mais tratável e que, portanto, estão num nível de sofrimento muito grande e se encontram numa fase terminal. Vamos corrigir aqui. Os doentes terminais e que, portanto, né, dada a sua doença, a dor, ao quadro de debilidade, também não conseguem exercer a atividade remunerada. Então, nesse caso, todos eles fazem parte da pinéia, da população não economicamente ativa. Bom, se eu já entendi, então, né, o que é a PIA, população em idade ativa, população de 10 até 65 anos, se eu já entendi o que é a PEA, população economicamente ativa, formada por pessoas que tenham trabalho e remuneração, formada pela população ocupada e pela população desocupada, população ocupada que pode estar no mercado formal ou informal. Se nós entendemos a pinéia, né, a população não economicamente ativa, pessoas, né, que obviamente não estão exercendo atividade laboral remunerada, eu preciso então agora entender as mais diversas facetas do desemprego. Então vamos apagar aqui para a gente poder conseguir visualizar, né, o que nós estamos falando. Então, pessoal, quando nós falamos a respeito do desemprego, a maioria das pessoas pensa que só existe um tipo de desemprego, aquele na qual o trabalhador não consegue uma vaga para um trabalho laboral remunerado. Só que na prática, sob o ponto de vista geográfico e econômico, nós vamos dividir, né, esse desemprego em várias modalidades.
Eu vou colocar algumas aqui agora e vamos falar sobre elas e colocaremos mais lá no nosso material. Eu posso, por exemplo, falar do desemprego conjuntural. Vamos corrigir aqui para ficar bacana. Conjuntural. Eu posso falar do desemprego estrutural, do desemprego friccional, do desemprego tecnológico, etc. Então, vamos discutir um pouquinho sobre cada um destes desempregos, né? Primeiro, o que é o desemprego conjuntural? O desemprego conjuntural é aquele que está na conjuntura da economia, na forma, na maneira, né, como a economia está organizada num dado momento. Então, observe, né? Quando nós nos aproximamos de datas festivas, né, notadamente Dia das Crianças, Páscoa, Natal, né, existe uma série de empregos conjunturais que são criados, né, notadamente na fabricação de ovos de chocolate, de brinquedo para criança, né, das festas de final de ano e por aí vai. Porém, tão logo passadas essas comemorações, o número de trabalhadores empregados tende a cair, porque aqueles que foram contratados nesse período o foram temporariamente. Algumas vezes a gente chama isso de freelancer, né? Que é aquele trabalhador que tem um contrato por período determinado. Você vai trabalhar 1, 2 ou 3 meses na fabricação de brinquedos para o Dia das Crianças. Passados os dias das crianças, você então estará desempregado. Então esse é o desemprego conjuntural, né? Que depende do conjunto de condições da economia num dado momento. Exemplo, né? Imagine que o país esteja sofrendo uma queda da atividade econômica. É natural que o desemprego conjuntural, provocado pela queda do produto interno bruto, do PIB, aumente o número de trabalhadores que se encontram desempregados. Quando nós analisamos, contudo, o mercado de trabalho conjuntural, né, nós vamos perceber que esse desemprego conjuntural, ele tem volta. O que significa dizer que se o conjunto de condições for alterado no futuro, exemplo, a economia voltar a crescer, né, ao mesmo tempo, né, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, Ano Novo, férias, as pessoas estiverem gastando mais dinheiro, as firmas vão voltar a contratar. Então, repetindo para você, o primeiro desemprego, que é o desemprego conjuntural, é aquele que está na conjuntura, na forma, na maneira como a economia, tudo bem, se apresenta no momento presente. Eu posso, então, ter emprego conjuntural, exemplo, trabalhadores contratados para a fabricação de ovos de Páscoa, e posso ter desemprego conjuntural, que vai refletir as condições da economia num dado momento. Exemplo, baixa da atividade econômica ou ainda fim de uma determinada, né, data festiva qualquer. Tudo bem? Eu tenho um segundo tipo de desemprego que nós chamamos de desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele que está na estrutura da economia, na forma como a economia está organizada, né, ou vem se organizando ao longo de um determinado período de tempo. E nesse caso, né, se está na estrutura, significa dizer que esse tipo de desemprego não tem volta. Então, imaginemos uma hipótese para você entender. É muito comum, né, que hoje, por exemplo, nós tenhamos os supermercados brasileiros basicamente trabalhando numa condição quase que de self-service, né? Você pega lá o carrinho na entrada do supermercado, você se dirige a todas as gôndolas,
compra, né, o que você precisa comprar, não há o preço no bem, o preço está lá na prateleira, e você se aproxima do caixa, pela leitura de código de barras, a caixa vai passando as mercadorias que você comprou, e em boa parte das vezes você mesmo é que tem que embalá-las para levar para a sua residência. O que ocorre aqui é que nós temos uma técnica de venda que diminui o número de funcionários. Eu não preciso mais de funcionários para embalar as compras do cliente, eu não preciso mais de funcionários para poder marcar cada mercadoria com seu preço. Cada mercadoria tem um código de barra, o valor a ser pago consta numa etiqueta na prateleira onde você pegou o bem, e essa identificação é feita no caixa através, né, da identificação do código de barra. Então, a maneira como o supermercado se organizou... Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.